Oi, Fafate. Que prazer ter Agora você aqui. sim. Finalmente. Olá, Juliana, querida. Pode Eu quero fazer o te seu dizer jeitinho. que é uma grande honra ter você aqui comigo. Antes de você chegar, eu estava falando que falar sobre feminismo é necessário. E eu que lido com pesquisa científica, vida acadêmica, e sou testemunha de coisas que acontecem dentro da academia que só reforçam o meu entendimento de que a gente ainda precisa falar sobre isso. Muito. Bastante. Mas eu não tenho nem 1% da autoridade que você tem para De falar jeito sobre nenhum. isso, né? E aí eu queria que a gente começasse a conversar sobre a sua pesquisa, né? E eu não sei se nesse relato você vai poder contar um pouco sobre a sua história de vida e acabar se apresentando, né, no meio dessa conversa, desse tópico da nossa pauta, mas eu vou passar a minha palavra para você. Você, por favor, pode conduzir da maneira que você quiser. É um imenso prazer estar aqui. Se você quiser falar antes, eu falo junto. Eu estou em casa e você também, né? Literalmente. Eu só quero que as pessoas que não conhecem o seu trabalho, você tem uma página, né, Não. que foi onde a gente se conheceu, que é o Sim, @docmulheres, e foi onde a gente manteve o nosso primeiro contato. Eu queria que as sim. pessoas soubessem que existe essa página. Eu vou falar sobre isso ao longo da nossa conversa aqui, porque Legal. tem pessoas que entram, não ficam, né? Tem as que chegam no Claro. final. Então, assim, no começo, já de cara, eu queria que os meus convidados, né, que não conhecem a página da Fafate, não deixem de fazer essa visita. Porque lá ela conta muito sobre a nossa história, né? A nossa luta Está feminina. começando. E aí eu vou passar a palavra para você, porque eu acho que falar sobre a sua página é falar também sobre sua pesquisa, né? E Sim. aí eu agora sou espectadora. Imagina, obrigada. Olha, em primeiríssimo lugar, eu quero muito te agradecer esse convite generoso. A gente não se conhece pessoalmente, a gente não se conhecia na vida acadêmica ainda, e você chegou por intermédio de uma página que eu criei no Instagram e que está começando também. É um encontro, né? Quando as mulheres se encontram, elas se tornam extremamente potentes, né? A sororidade e a união entre mulheres, eu acho que é a maneira mais revolucionária de transformar o mundo. Então, eu queria te agradecer a generosidade de ter feito esse convite, aceitei com imenso prazer, é, e vai ser uma oportunidade, assim, a primeira de muitas que a gente possa ter para conversar sobre a vida universitária, sobre os feminismos na academia e os machismos que a gente enfrenta no cotidiano, mas conversar sobre o novo mundo que a gente espera construir juntas, né? Eu acho que essa é a grande força. Então, bom, eu sou uma mineira que desceu as montanhas e mora pertinho do mar hoje, né? Estou no Rio de Janeiro já há 10 para 11 anos e trabalhei como jornalista nas televisões desse Brasil em vários estados durante 20 anos da minha vida. Então, eu dediquei 20 anos ao jornalismo na prática do mercado, como a gente diz, como repórter e editora de TV. E desde 2014 eu sou professora de telejornalismo e das produções em audiovisual na mais linda universidade do Brasil, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É uma universidade localizada numa região que a gente chama de Baixada Fluminense. Ela está afastada do grande centro do Rio e, portanto, tem uma importância geográfica e regional muito bacana de levar o jornalismo a essa população, que é intitulada de uma população da periferia do Rio de Janeiro e que eu acho que, na verdade, é o centro e é o coração do mundo. Nós que nascemos no interior fazemos e sustentamos esse país com uma imensa grandeza, mesmo como as capitais o fazem, né? Então eu não vejo muito essa questão menor, ao contrário, eu vejo uma oportunidade de que essas pessoas se reconheçam e tenham acesso à educação como os grandes centros têm em sua maioria. Então, o curso de jornalismo, inclusive na Universidade Rural, junto a outros cursos
notadamente das ciências humanas, é fruto de um projeto de educação nesse país do Reúne, quando houve uma grande expansão do ensino público de acesso às comunidades mais pobres, não é? Uma grande expansão acadêmica e uma grande construção de universidades ao longo desse Brasil profundo. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Universidade Rural, lecionando aquilo que foi a minha vida, que é o jornalismo. A parte da pesquisa já é, inclusive, uma parte afetiva da Fafate como pessoa e como mulher. Eu estudo violência contra a mulher desde o meu doutorado, que eu estudei Memória Social na Unirio, uma universidade federal do estado do Rio de Janeiro, localizada num outro lugar, localizada na Urca, no Rio de Janeiro, uma outra paisagem, e onde eu realmente descobri assim, uma paixão por esse curso de pós-graduação em memória, mas sempre falando de violência contra a mulher. Naquela época, eu me formei em 2016 no doutorado. Naquela época, eu ainda estava metade no mercado e a outra metade eu entrei para rural. Então, eu comecei meu doutorado como jornalista da redação e terminei como professora universitária, porque fiz um concurso no meio do caminho. E o meu tempo... incrível, né? É uma transição incrível. Uma transição incrível, né? E aí, naquela época, a minha tese versa, inclusive, sobre um feminicídio, que é o caso da Elisa Samúdio. Eu estudei como a mídia cobriu este caso durante o assassinato até o julgamento, que foi em 2012. Então, eu fiz uma análise das reportagens. A partir daí, estudar mulheres passou a ser realmente o meu objeto de paixão assim, e de dedicação. Eu acho que entender os feminismos, estudar isso que eu hoje estudo como pesquisa, é também fruto da maturação de vida, né? É fruto também de uma série de vivências que estavam no meu inconsciente, que agora afloram, que é a discussão dos assédios, que é a discussão dos sexismos no ambiente de trabalho, em que a comunicação tem muito, e hoje eu estudo o sexismo e as desigualdades de gênero, mas efetivamente as violências que acometem as mulheres no ambiente universitário. Eu não quero que fique muito longa essa exposição para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, mas é importante dizer que eu cheguei na universidade em 2014, e aí no ano de 2016, houve muitas denúncias de violência no campus em que eu estudo, em que eu trabalho, o que não é uma prerrogativa dessa universidade. Isso acontece no Brasil inteiro e no mundo. Os assédios e as violências com as mulheres no ambiente acadêmico acontecem no Brasil e no mundo, em todas as instituições, públicas e privadas, mas eu fui estudar, então, dentro da minha universidade o que estava acontecendo, e a partir daí desenvolvi um projeto de pesquisa para ampliar essa discussão Portugal, Reino Unido e Brasil, que é a página que você conheceu. O perfil Doc Mulheres, que está nascendo devagarzinho agora, ele vai contar o resultado dessa pesquisa, uma das formas, né? Porque outras formas são artigos, publicações, essas lives, as palestras. E o Doc Mulheres, ele vai trazer o relato das muitas entrevistas que eu fiz nos 3 países sobre todo tipo de violência física, sexual, psicológica, sutil, agressiva ou não, que acometem alunas, professoras, técnicas, e nesse relato de pesquisas eu entrevisto alunas, professoras técnicas e especialistas que discutem o nosso lugar no ambiente acadêmico. E é por isso que você está aqui hoje conversando sobre isso. Essas pesquisas foram feitas em 2018 e 2019, então eu estou ainda digerindo o resultado disso, que é muita coisa. Imagino. Nossa, só de ver os posts já é algo... Você chegou a me mostrar um vídeo, né? E aí eu disse, sim, nossa, eu passei o dia inteiro pensando sobre aquilo. Assim, né? Em como a gente não tem noção. E às vezes a gente não sabe mesmo que está sendo violentada, né? Sim.
É, é Isso é um ponto importantíssimo que você coloca, porque há uma naturalização dos assédios e da violência, fruto justamente desta misoginia e desta dominação masculina ser estruturada em nossa sociedade há milênios. A história da humanidade é contada sobre a história da opressão de homens sobre as mulheres. E, sobretudo, nas múltiplas identidades de gênero, não queira, né, imaginar o que acometem a população LGBTQIA+. Mas, em se tratando de gênero, se para as mulheres é uma luta milenar, ainda mais será para toda a população LGBTQIA+. Aí, assim, você tocou em 2 pontos, né, que eu queria saber se é uma curiosidade inócua ou se ela faz sentido. Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar é, você trouxe realidades que são diferentes da nossa, assim, em termos sociais, né? Assim, a gente pensa que, pelo menos, você trouxe Reino Unido, né? Sim, e você sim. trouxe uma realidade europeia, que é o tal do velho mundo, que a gente nem chama mais assim, né? Sim. Mas, assim, nós somos um país que já tem a dominação na própria história, porque a gente partiu de uma colonização, né? A gente ainda tem um problema aí, que é até a tal da decolonização. E aí eu queria te perguntar, assim, na sua pesquisa, você acha que lá a realidade, para nós, ela chega a ser a mesma coisa? A violência, os tipos de violência, e aí era o outro ponto onde eu ia chegar, né? Tipos de violência, eles podem ser equiparados? Porque isso é um ponto muito importante, né, assim, da gente pensar. É muito interessante você pontuar isso, porque há uma grande ilusão, né, de que exista uma... Evidentemente que há uma diferença cultural entre países europeus, países asiáticos, países orientais, países ocidentais. A cultura interfere na vida dos países e de toda a comunidade. Mas é muito interessante e muito triste perceber e identificar que a violência contra a mulher, é inclusive o tema de uma das apresentações minhas, ela é sem fronteiras, ela acomete a estrutura universal, né? Nós somos violadas em todos os espaços, em todos os países, de maneiras diferentes, de maneiras distintas, mas, sobretudo, há uma raiz, há uma estrutura comum, que é a estrutura em que as sociedades foram construídas, que é a estrutura do patriarcado, que é a estrutura do capital, inclusive, que é a estrutura da dominação simbólica masculina, que opera de formas sutis e de formas muito concretas em todas as diferenças e sectarismos, né? E há, entretanto, diferenças enormes de cultura, de religião, de classe, de raça, de etnia, etarismos, capacitismos, há uma infinidade. O meu recorte é um recorte acadêmico. Eu, neste momento, estou estudando a violência contra as mulheres em Portugal, no Reino Unido e no Brasil, dentro das universidades. E aí, eu mesma posso testemunhar que passei por assédios morais dentro das universidades portuguesas, por exemplo. E por isso eu fui para a Inglaterra, para ter um encontro com centros de pesquisa que estão mais afinados com essa discussão, as discussões de gênero no movimento acadêmico, no mundo acadêmico, para que então eu pudesse, inclusive, mencionar as universidades portuguesas que dificultaram a minha pesquisa de ser realizada lá, digamos assim. Estou sendo generosa. Mas nos trabalhos eu vou explicar um pouco melhor. Mas assim, eu obviamente tive barreiras para falar de violência dentro das universidades de Portugal. E eu fui buscar lá por isso, porque nós recebemos a herança colonialista, não é? Então, é óbvio que há uma cultura extremamente machista no velho mundo, sem sombra de dúvida. E há também uma perspectiva de evolução dos estudos de gênero em alguns países. O Reino Unido está bastante avançado. O Brasil tem pesquisas mais avançadas do que Portugal, importante que se diga. Nossos estudos aqui das pós-graduações em gênero debatem questões até pelas epistemologias do Sul muito melhores do que as questões que são debatidas lá. Mas eu não tenho nenhuma pretensão de ainda traçar panoramas
internacionais de todas as violências, porque, veja, em Portugal há questões como nós não temos aqui tanto, que são das mutilações femininas, por exemplo, via imigrantes que existem e que moram, comunidades ciganas, comunidades africanas que moram em Portugal. Tem outras realidades que a gente aqui não está abarcando. Minha pesquisa, neste momento, fala das universidades, o que já é um recorte, não é? Porque Sim. O acesso às universidades, inclusive nosso, é diferente do acesso português e do Reino Unido, por exemplo. A gente hoje no Brasil tem, felizmente, uma multiplicidade de mulheres ocupando as universidades. Eu digo que chegamos às universidades, mas precisamos efetivamente ocupá-las, né? E eu acho que vamos aí desenvolver sim, isso adiante, vamos desenvolver esse tópico. Adiante. Mas eu não sei se eu respondi, porque é o seguinte, você perguntou das diferenças de violência, né? E dentro das universidades, inclusive, eu posso falar para vocês algumas diferenças de violências que acometem a nossa vida nas universidades. Sim. Eu meio que misturei as duas perguntas, né? Eu comecei falando da mulher que eu poderia comparar acadêmica aqui no Brasil e lá, e você falou sobre isso. E aí me veio a ideia, se na sua pesquisa você chegou a identificar violências, por exemplo, a física, né? O quadro da violência física. Aqui no Brasil, por ser um país mais violento, eu imagino que a gente esteja, né? Sim, vou te dar uma surpresa, então. Vou te dar 2 exemplos. Eu entrevisto alunas brasileiras que fazem pós-graduação em Portugal e elas sofrem uma discriminação de gênero e de racismo e de xenofobia por serem brasileiras, e elas sofrem assédio sexual cotidianamente nas universidades por seus orientadores, e fazem denúncias e, no entanto, não, assim, adoecem porque não conseguem ter uma resposta institucional às suas queixas, porque é sempre como se o corpo da mulher brasileira fosse esse espaço da violação dado, né? Então, as roupas são questionadas, nosso jeito expansivo de existir é questionado. Então, eu tenho uma série de denúncias das brasileiras e tem uma série de denúncias das portuguesas, por exemplo, que sofrem assédio eles chamam de praxes, o que a gente chama de trote universitário aqui. Então, sim, as violências são similares, mas eu vou te dizer uma surpresa. Eu trabalho no Reino Unido com denúncias de tentativas de estupro dentro de universidades extremamente conceituadas, primeiras em pesquisa e ciências do mundo europeu, e, no entanto, a realidade é: homens violentam mulheres em qualquer lugar do mundo. Que coisa triste de se ouvir. Porque eu, por exemplo, tinha, né, a ideia do primeiro mundo como, né, o próximo passo, né, em termos de convivência. E aí você me traz um dado desse. Você destruiu meu castelinho. Não, olha, do mesmo jeito que no Brasil, do mesmo jeito que isso não é um retrato único de uma sociedade. O que é importante a gente pensar é o seguinte: a gente tem que entender uma coisa: nós mulheres somos violadas, somos agredidas, somos violentadas. A nossa diferença salarial, a nossa diferença de respeitabilidade, isso é universal, e essa a grande luta. Porque, assim, é essa a grande luta. Enquanto o mundo for separado por essa violência de gênero, nada flui. Nada flui. Em meio ambiente não flui. Não há desenvolvimento sustentável possível quando se tem violência de gênero. Não há desenvolvimento sustentável possível quando se tem diferenças de classe. Não há desenvolvimento econômico possível quando o racismo impera. Não na legislação, mas ele impera no cotidiano. Não é possível falarmos de equidade e de sobrevivência num mundo em que, nós estamos aqui falando de ciência, só existem 28% de mulheres cientistas no mundo. São 72 homens na porcentagem. Em todo o mundo, em mais de 900 indicações ao prêmio Nobel, só 50 foram mulheres.
São mais de 1.050. De que nós estamos falando? Nós estamos falando de um mundo que se estrutura no machismo, que se estrutura na nossa condição inferior, e isso não pode mais continuar. E aí as universidades, que são um microcosmo da sociedade, em qualquer lugar do mundo, se reproduzem essas práticas, a gente não vai sair dessa grande bola de neve. Então, essas discussões são vitais e importantes e necessárias, porque temos que corrigir 300 mil anos de história. É muita coisa. E assim, quando eu penso em academia, né, quando eu penso, assim, quando eu me apaixonei pela profissão de dar aula e de ensinar, eu pensei, né, na academia como um ambiente democrático, né, em que se democratize aquele instrumento que é, depois da alimentação, no meu entendimento, o maior bem que a gente tem, que é a nossa educação. Sim. E aí, se nós estamos partindo de um ambiente que deveria ser democrático, né? E nós deveríamos ser o exemplo de onde é que a gente deveria começar. Eu acho que a gente tem que começar lá atrás, a gente tem que começar na educação de base, a gente tem que começar realmente na base, porque a universidade já é uma pontinha do iceberg num país desigual como o nosso, né? Eu acho que o primeiro passo, assim, a educação se ampliou muito, evidentemente, com a abertura de políticas públicas que incentivem a multiplicidade de cursos, né? E o acesso à educação mudou nos últimos 10, 15 anos, o que agora se configura um retrocesso. A gente vem com uma política governamental que cortou em 27% o orçamento da educação. A gente vem com uma política governamental que extinguiu, em 2019, a Comissão Nacional que deveria regular os estudos e práticas do país em relação à Agenda de 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e, por exemplo, os direitos iguais, que são a meta número 5, né? Entre homens e mulheres, meninas e mulheres terem acesso à educação, acesso a direitos básicos, acesso à vida, nós estamos num retrocesso atroz. O Brasil é o único país que caminhou para trás em direitos humanos nos últimos 2 anos, não é? Então, assim, claro que não é uma ilusão, é o sonho que a universidade seja o espaço mais equânime e mais democrático. E nesse sentido, eu quero deixar registrado aqui, vai ficar gravada essa live, que é com muito encantamento e muita paixão que eu faço parte de uma universidade que está iniciando a sua política institucional de diversidade, gênero, etnia, raça e inclusão. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro está com uma equipe na gestão e de professores e pesquisadores e técnicos e coletivos estudantis trabalhando para a gente mudar uma cultura institucional. Eu espero muito, tenho muita honra de fazer parte deste processo, deste trabalho nessa instituição, neste momento. Há 4 meses, venho aí com um grupo de gestão da universidade ajudando a coordenar essa política que vai nascer. Ela vai nascer para poder mudar uma cultura, semear a cultura, e que assim seja uma inspiração para todas as universidades desse país pensarem e discutirem neste ambiente que forma a sociedade de amanhã, um ambiente mais equânime. Mas veja bem, a universidade já é a ponta, poucas pessoas já têm acesso. Só que essas pessoas que hoje estão nas universidades, nossos estudantes, nossos jovens, são os gestores de amanhã, de empresas, de ONGs, de iniciativas privadas, de iniciativas públicas, são os políticos de amanhã, são os médicos, os arquitetos, os pedagogos de amanhã. Então, se nós reproduzimos dentro deste ambiente as mazelas que já existem estruturadas na sociedade, nós estamos fazendo esse moto contínuo. É muito mais perverso que o ambiente acadêmico reproduza violências contra a mulher e violências de gênero, e racismo, e etarismo, e capacitismo, e xenofobia, e homofobia, é muito mais perverso que a universidade assim reproduza, porque esse é o ambiente modelo. A universidade é o ambiente da educação. A universidade forma pessoas.
Então, nós recebemos jovens de 18, eles saem com 25, em média tem a pós-graduação depois, mas veja, é a formação do Brasil de amanhã, aquela que já tem o privilégio de chegar a essa universidade. Então, que respostas a gente quer dar para a nossa sociedade se nós reproduzimos dentro da sala de aula, nos corredores, nas reuniões de conselho, nas reuniões de colegiado, nos institutos, nos departamentos, nas comissões de bolsa científica, se nós reproduzimos o sexismo, se nós reproduzimos uma violência simbólica horrível de discriminação. Então, este é o grande desafio. Eu acho que o meu papel no mundo, eu não sei qual seria, se não fosse esse, de falar e de dizer, olha, se há de servir para alguma coisa, que sirva essa luta. Essa é a luta que eu encampei. Essa é a luta que eu quero deixar como marca de alguma passagem por aqui. Dizer, sem equidade, sem justiça, sem respeito, não há vida possível. Em nenhum lugar. Você está coberta de razão e é aí o ponto onde a minha indignação com relação ao sexismo no mundo acadêmico, sabe? Na vida acadêmica. Porque eu penso que estamos formando pessoas. E essa questão que você traz com relação ao lá atrás, isso é muito interessante. Eu vou puxar um pouco aqui a sardinha para o meu lado, por causa do meu objeto de estudo também, né? E a minha atuação profissional também, que eu sou da Justiça Eleitoral, e eu tenho há muitos anos lá, eu estou desde 2005, e começa uma história de violência política, né, contra mulheres. Né? E assim, agora esse aí é o tema da vez. E eu vejo pessoas que estão engajadas no sentido de educar futuros eleitores, porque a gente tem esse projeto ele é muito antigo, mas eu não via ninguém falando sobre essa necessidade de levar para esse eleitor informação, essa discussão sobre violência de gênero, sobre a necessidade de que mulheres estivessem na política. Eu acho que não vai ser a Juliana com mais de seus 30 anos, eu vou me abster de falar do resto da década, mas assim, não vai ser eu, né, depois de sei lá quantos anos que eu voto, quantas eleições que eu participo, que vou mudar essa questão. Eu posso contribuir um pouco, mas é a geração que está para trás, a geração que está lá na escola, que precisa ouvir, né, que a coleguinha do lado, ela tem as ideias e os ideais dela e as necessidades dela, né, para serem levadas para consideração também. Então, assim, essa questão que você trouxe para mim, ela é meu ponto de incômodo, né, em relação à minha atuação, e eu acho que aí a nossa luta se cruza, né, e ela se encontra, porque a gente vai falar exatamente sobre questões que você pontuou aí. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque talvez a pessoa que esteja ouvindo aqui a gente não saiba que por que feminismos a gente anunciou no plural, né? E o que é que você fala quando você fala sobre sexismo, né? Porque a gente precisa entender que temos vários espectadores, né? Bonitinha, tá. Bom, primeiro, parabéns pelo seu projeto e espero que você tenha total condição de desenvolvê-lo, justamente nos adolescentes, né? Ensino médio é super importante, você tenha sucesso na empreitada de falar de gestão política e de educação para jovens do ensino médio nessa temática do direito das mulheres, do direito das minorias, né, do direito de todas as populações. E a gente está num momento de debate da violência política, e eu acho que o país que tem um exemplo clássico da maior violência política, que foi o golpe de 2016 contra a primeira presidenta deste país, né? A gente tem vivenciado aí uma série de denúncias que agora são visíveis com câmeras e todas as questões dos assédios à violência política, mas a violência política desse país ela é institucionalizada. A gente tem cotas para mulheres serem candidatas nos partidos, cota de 30%, cota de 30%. Não existe equidade nem de 50%, para você ter uma ideia, não é? E nós ocupamos ainda a menor parcela do parlamento, do Senado, enfim. É bizarro. E as leis que regem sobre os nossos corpos são leis feitas por homens. Por homens. Cis, sexagenários, assim, elite do coronelismo nacional votando o corpo da mulher. Então, assim, a gente tem uma luta muito
antiga e que precisa ser encampada. A violência política é a estrutura da nossa sociedade, né? E você me pergunta por que feminismos? Olha, é importante falar disso, porque não há um feminismo suficiente capaz de abarcar todas as nuances e as questões da multiplicidade do universo das mulheres, né? A gente teve as ondas do feminismo que, inclusive, historicamente e culturalmente, versam sobre momentos históricos, né? O voto, né, feminino, depois a mulher no mercado de trabalho, as questões do corpo da mulher, depois as questões da interseccionalidade começou a nascer dos anos 90 para cá e agora muito mais ativamente essas questões de que há feminismos que não comportam as lutas de todas as mulheres, né? O que nós temos em comum é a denúncia da dominação sobre nossos corpos e mentes a partir de um conceito de androcentrismo, de que o homem é o centro do universo. Então, a gente precisa entender que o feminismo da mulher classe média branca não consegue abarcar lutas da mulher preta, que dirá da mulher classe média baixa preta, que a mulher rica não abarca as denúncias das mulheres pobres, e assim sucessivamente, né? As mulheres trans precisavam de espaço nos feminismos que ainda não existiam questões queer, questões de gênero. Então, assim, é importante que haja uma luta comum às mulheres, mas que haja espaço para que o próprio feminismo não segmente as mulheres em detrimento de sua classe, cultura, etnia, raça e gênero, e até orientações. Então, é importante, sim, que haja feminismos no plural, para que todas nós, inclusive, tenhamos espaços de escuta para a realidade de mulheres que não é a nossa. Você e eu sabemos que nós não podemos abarcar a realidade de todas, mas temos que estar ao lado e na luta comum a todas nós, que é contra o capital, que é contra o machismo, que é contra o androcentrismo, que é contra o sexismo. E isso é importantíssimo, que se estruture e que se solidifique como causa, né? Sua outra pergunta foi sobre o que são os sexismos na universidade? Muita coisa. Eu só queria, antes da gente passar para essa outra pergunta, fazer uma pontuação sobre o que você trouxe aí, dessa questão dos feminismos. Eu fiz questão que a gente pontuasse isso, porque eu ainda vejo algumas mulheres, as próprias mulheres, por que ainda falar sobre feminismo? Né? Sim. Então, assim, eu acho que se a gente não consegue entender os limites da nossa luta, né, as causas da nossa luta, fica muito difícil a gente se unir. Você falou aí de caminhar ao lado, né? Eu não posso me colocar no lugar de uma mulher, como você falou, que é preta, pobre, homossexual. Tem muita coisa aí dela que não, assim, que eu não alguma luta dela que eu não consigo, né? Por mais que eu tenha muita autoridade, eu não consigo alcançar essa necessidade dela. Mas se eu não perceber que ela precisa de espaço ainda nessa sociedade nossa, nesse patriarcado, eu não vou nunca me juntar na luta. Então, por isso que eu fiz essa pontuação do feminismo, para que as pessoas, para ao final fazer essa minha ponderação, porque eu acho que nós precisamos ainda de nos unir e de entender do que é que se trata, sabe? Porque Juliana, você falou uma coisa muito fundamental, que sempre as pessoas me perguntam, e é justamente para as mulheres o feminismo mesmo, para as mulheres que não alcançaram ainda o entendimento. E eu não as censuro, não, eu não culpo, não, porque é quase um gene que vem na pele da gente, a gente nasce com esse negócio. A gente nasce numa sociedade em que, antes da gente dar o primeiro berrinho na maternidade, já escolheram o nosso nome, já escolheram o jeito de ser, já escolheram a nossa profissão, né? Os nossos comportamentos são moldados na primeira infância. Senta direito, não fala assim, se estudar demais acontece isso, se não fizer aquilo, um presentinho de uma cor, rosa, azul. É o caos. A nossa vida é o caos. A gente já nasce numa sociedade com os estereótipos de gênero impostos. A gente já nasce numa sociedade com um racismo estrutural.
né? Questões salariais, por exemplo, que as mulheres já ganham 25% a 30% menos que os homens, as mulheres pretas ganham 150% menos que um Menos. homem branco na mesma função. Então, assim, não tem como. O feminismo é para essas mulheres que ainda não sabem, não entenderam, porque a estrutura é tão gigantesca que ela reproduz quando ela é mãe, quando ela é avó, quando ela é professora, quando ela, não é? Ela reproduz numa criança, numa colega, ela vai reproduzir, por exemplo, mulheres que ocupam cargos de poder e têm, então, atitudes mais rudes, mais severas. Não, eu tenho que ser menos emotiva, menos frágil. Estão reproduzindo os estereótipos de gênero que foram impostos numa estrutura social em que diz que o poder é masculino. Então, é muito difícil que as mulheres consigam realmente todas, 100% das mulheres, entender todas as lutas. Não, não dá. E o feminismo é para isso, é para dizer, não, calma, vamos lá, vamos explicar. 10 vezes, 1000 vezes, vamos explicar. Porque a gente tem que explicar para a sociedade inteira. Porque não só para os homens, mas para as mulheres, a importância do feminismo, libertá-las do que elas ainda não sabem. É isso Elas mesmo. não sabem. Mas não é por culpa. É porque a estrutura é violenta. Veio da nossa mãe, da nossa avó, da nossa tia-avó, da nossa prof... Veio uma estrutura das nossas famílias. É impregnado, né? É uma luta constante, é uma luta constante. E aí, e a luta de classe, ela é, para mim, indissociável de qualquer luta feminista, de qualquer luta no mundo. A luta de classe ela é indissociável, não tem como. Não é? Se nós ainda temos pessoas contratadas para limpar as nossas casas, já está errado na raiz. Entendeu? Que o Brasil ainda é, eu acho que o único país que tem essa cultura de que alguém venha limpar a sua casa. Assim. É muito sério que a gente tem que lidar, né? É verdade. Tem muitas coisas. Aí a gente voltaria lá para aquela nossa conversa do início, falando sobre a nossa... Mas não dá, porque a gente vai fazer outras lives. Vamos... Aí eu te interrompi, porque você ia falar sobre o sexismo, né? Na universidade, assim, a universidade, ela, de novo, é o microcosmo da sociedade. Então, o que a gente vislumbra, às vezes? Por mais que, então, não há diferença salarial na universidade, porque são todos concursados. Pois bem, o que acontece? De que forma esse sexismo se opera? Por exemplo, Fiocruz, o maior centro de pesquisa do Brasil, tem 116 anos. Primeira mulher a ocupar, a Nisa Trindade agora é a primeira mulher, em 116 anos, a ocupar um centro de pesquisa e tecnologia como a Fiocruz, como a Fundação Oswaldo Cruz. A minha universidade tem 110 anos, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Teve uma reitora mulher, em um século, uma única reitora mulher. Atualmente no Brasil, dos 63 reitores, 19 são mulheres, só. Sexismo se dá porque, por mais que nós hoje sejamos a maioria das estudantes, a gente tem mais mulheres, porque a gente tem uma população, inclusive, de mais mulheres, a gente tem mais mulheres no acesso à educação, este acesso não se reproduz nos cargos hierárquicos e nos cargos de gestão e nos cargos administrativos. Então, a gente tem, dentro do meio acadêmico, os conselhos, os diretores de instituto, os coordenadores de curso, os presidentes dos colegiados, ainda majoritariamente homens. O que isso significa? Isso significa uma série de aprovações, de bolsas, de distribuição de cargos que reproduzem uma hierarquia masculina neste ambiente. Fora isso, nós temos assédio entre colegas, entre cargos hierárquicos, professores com alunas é comum, mas entre colegas também é importante que se diga, porque as mulheres, mesmo as professoras, são vistas em muitos casos pelos seus pares masculinos com pesquisadoras menores, né? Então elas são bonitas, elas são charmosas, olha o decote delas, o que se acostumou com piada, como frases de galanteio, que estão completamente disfarçadas de uma misoginia e de um assédio sexual, se reproduz todo santo dia nas universidades, né?
a gente tem, para você ter uma ideia, por exemplo, bolsas de produtividade, que são da pós-graduação, distribuídas por centro como a CAPES e o CNPq. Essas bolsas de produtividade que nomeiam a elite da academia, o número de mulheres que têm acesso a essas bolsas no contrário, assim, são 63% das bolsas são distribuídas para homens, ou seja, 27%. A gente não alcança nem 30% das bolsas de produtividade. E aí, desses 63% que são para bolsas masculinizadas, eles é que fazem parte dos conselhos que distribuem as bolsas, porque eles são a elite. Então, veja, é uma estrutura enorme que a gente tem que enfrentar. E aí, cabe uma pergunta de lá atrás. Se nós estamos reproduzindo essas hierarquias, isso se dá da forma como a gente tem acesso à pós-graduação, por exemplo. O tempo que os homens solteiros fazem as universidades, ou que não são afastados porque têm filhos, a estrutura da sociedade permite que até no campo das investigações científicas haja esse tratamento diferenciado. Bolsas, por exemplo, são distribuídas muito mais para áreas como exatas, engenharias e biologias, e que são trabalhos em equipe, e que as mulheres têm mais bolsas na área de ciências humanas porque são autoras mais individuais, e as bolsas são menores. Então, veja, até os incentivos, os fomentos à pesquisa privilegiam aqueles que têm acesso e continuam tornando essa elite mais masculinizada. Né? E não queira saber o que acontece, inclusive, nas hierarquias entre os cargos de técnicos administrativos, por exemplo. Né? Então, você tem uma ilusão de que a universidade tem aquelas pessoas importantes e elas vão assediando as pessoas em cargos que dependem de seus serviços. É um retrato da sociedade e a gente precisa, porque estamos dentro deste lugar. Eu sempre falo que a minha militância ela tem que ser cotidiana, ela tem que ser no corredor, ela tem que ser na conversa, ela tem que ser na sala de aula, porque se a gente não mudar este lugar em que a gente está, como é que a gente vai mudar lá fora? Perfeito. Não é? E essa conversa tem que nascer na nossa família mesmo. É falar com o tio, sim, é falar com o primo, sim. É censurar aquele comportamento, aquela piada misógina, horrível, que eles fazem na festa de Natal. Todo mundo fala isso? Família se reúne no Natal e tem o tio chato. É real. É pai, irmão e tio. É real. Os nossos... tem uma coisa que é difícil de dizer, mas as pessoas que são assediadoras estão sentadas na nossa mesa e isso não pode continuar acontecendo. É exatamente isso. E assim, eu acho que a responsabilidade de quem hoje tem filhos, né? Assim, quem tá colocando gente no mundo tem uma responsabilidade muito grande quando você tem uma filha que ela tenha coragem, né, de enfrentar isso aí tudo, de fazer parte do processo, né? E não se acanhar, tá? E quando você tem um filho, que ele seja um homem que não seja aquele homem incapaz de deixar a mulher brilhar, né? Da mulher ser quem ela quiser ser, ou o que ela quiser ser. Então, assim, eu acho que esse ponto, ele é essencial. Tem uma outra coisa aí que eu queria fazer uma reflexão também sobre o que você colocou, que essa reprodução que você conta dentro da universidade, e aí eu não consigo esquecer o meu ponto de pesquisa também, quando a gente vai falar sobre representatividade feminina, a gente fala exatamente mulheres que não ocupam o espaço de decisão, ocupam órgãos em maioria, né? Ou seja, se ocupam órgãos, estamos falando de mulheres que estudaram, passaram no concurso e tudo mais, né? Mas não conseguem chegar no espaço de decisão. Lá na empresa privada, às vezes, ela é excelente, ela é produtiva, ela é aquilo outro, mas ela não vai chegar. Então, assim, a gente ocupa sem ocupar, né? Vamos para... A sensação que eu tenho é de que é uma sensação velada, um acordo velado entre
todos da sociedade, de que assim, vamos fazer de conta que elas estão ocupando e elas Sim. fazem de conta que estão mesmo ocupando, mas na hora do vamos ver, do poder de gerir e tudo mais, quando você vai fazer essa contagem, essa contabilidade, não passa dos 30%, nem chega nos 30%, sabe? Então, assim, eu acho realmente que quanto mais conversas que a gente tenha nesse sentido aqui, que essa live chegue em mais pessoas e que leve mais reflexão. Aí, assim, você falou aí de fenômenos de acesso a cargos, né? Que isso é real dentro da universidade. A universidade tem uma estrutura. Vamos chamar de ensino, instituição de ensino superior, porque você está falando falou aí da sua, né? Mas tem as particulares, que não é muito diferente, é a mesma coisa, né? É o mesmo raciocínio, o mesmo padrão. E aí, agora eu vou te falar, assim, como estudante, né, da pós-graduação, o que eu experimentei e vi, né, não tanto na minha pele, mas na pele das colegas. Eu vejo que, assim, as nossas produções, elas são menos valorizadas por nós sermos, né, mulheres. A gente até produz, mas até para catalogar isso, outro dia eu estava vendo uma pesquisa que ela fazia um comparativo com outra pesquisa que foi feita por um homem, e esse homem catalogou a porcentagem de produção feminina, aí veio uma moça e derrubou a porcentagem dele, sabe? Tipo assim, mostrando, olha, o que a gente faz. O que a gente não consegue é publicar, o que a gente não consegue é patrocinar, o que a gente não consegue é outra coisa, né? Não é isso aí, não. Fazer, a gente faz, né? Quero ver valorizar. E aí, quando eu tenho visto eu tenho um trabalho na minha página que eu vou só fazer um parêntese aqui, a gente faz orientação para pessoas que estão, ingressam, mestrado e tudo, e eu assisto muitas bancas. E sempre que estão falando sobre questão de gênero ou sobre feminismo, eu tenho visto, diuturnamente, pessoas falando sobre o feminismo, trazendo doutrinadores masculinos, entendeu? Sim. Assim, como é que eu posso, né, falar sobre feminismo, explicar feminismo, justificar feminismo, se eu trago de 10 autores uma mulher? Sim. Então, assim, tá tudo deturpado, né? E, assim, mais uma coisa que aí eu vou te deixar, que você quiser comentar, depois você comenta, mas, assim, o caso que mais me chamou a atenção foi de uma amiga que deixou de ter orientadores dentro de uma instituição particular, né? Não era nem uma universidade pública, dentro de uma instituição particular, o que me parece mais caro, porque, assim, a pessoa tá pagando por aquilo, né? Assim, ela tá fazendo... Tudo bem que a universidade pública a gente paga nossos impostos e tudo bem, a contraprestação é indireta. Mas na particular, você tá tirando do seu bolso ali aquele absurdo de dinheiro, porque não é barato. E ela ficou um tempão parada no doutorado, porque não tinha uma pessoa que quisesse orientá-la por ela estar grávida. Né? Por estar grávida? Sim, porque depois ela ia sair... Né? Ela ia sair um tempo e tudo mais, tá. Foi exatamente na época em que se criou a questão da possibilidade de lançar licença maternidade lá no lado, né? E eu acredito que isso tenha tido, não sei se na prática, mas pelo menos na teoria, me pareceu que para mulheres que estavam, né? Porque às vezes a pessoa quer... Mas às vezes a pessoa não quer engravidar. Engravidou, estava ali no doutorado e engravidou. Estava no mestrado e engravidou. Estava, sei lá, na graduação e engravidou. E aí vai ficar desprotegida porque, né, tá numa condição biológica. Tem muitas questões que você pontuou aí que são interessantes para a gente debater de fato. A primeira delas em relação a citar homens, né, nos estudos de gênero, assim. E isso advém realmente de novo, é uma estrutura. Se na elite acadêmica só chegam os homens justamente por suas bolsas de pesquisa, justamente porque os incentivos, porque as comissões tornam as publicações assinadas por homens, publicações em maior número, o que acontece? Os estudos de gênero, e a gente no Brasil já está avançado em estudos de gênero, mas ainda, vou contar um exemplo. Quando eu cheguei em Portugal para estudar, para fazer parte da minha pesquisa lá, eu fiz um pouco lá e um pouco no Reino Unido, né? Eu fui a bom, essa live vai ficar aqui, mas é verdade. Eu fui a um centro de estudo sobre as mulheres, e quando eu cheguei, numa universidade específica de Portugal, de Lisboa, quando eu cheguei lá, o centro era dirigido por um homem, há anos. Aí eu falei, meu Deus, eu já comecei a me sentir mal, e eu falei, não vai dar, porque eu já vou discutir a estrutura do centro.
Então, como é que eu vou fazer uma pesquisa aqui? Já surtei e falei, não, não dá para mim. Porque é óbvio que eu não quero dizer que o homem não possa discutir as questões de gênero, mas não um centro de estudo sobre mulheres. Neste momento, não. Pera lá, a gente tem 300 mil anos de luta contra esse patriarcado aqui. Como é que nós vamos ter um centro enorme, fundado, cheio de... Mas por quê? Porque o conselho científico dessas instituições, nomeadamente masculinizado, elege algumas pessoas. Ele pode ter uma pesquisa sobre mulheres e homens no mercado de trabalho, mas, sinceramente, não dá para se fundar um centro de estudos e coordenar um mestrado de estudos sobre mulheres sendo presidido por um homem. O erro já nasce na raiz ali. Então, essa citação de homens que estão dentro dos artigos, isso vai acontecer, e a gente tem que estar na banca para pontuar. Olha, a sua busca por fontes, você desconhece as mulheres que estão publicando e escrevendo há décadas sobre isso. Mas a própria universidade, o próprio orientador, se for um homem, sabe, a gente tem que ir corrigindo as coisas onde elas nascem. Se você é uma mulher e vai fazer um estudo sobre mulheres, meu amor, busca uma orientadora. Já começa aí, né? Um homem que estava orientando a aluna lá e afastou da orientação porque ela ficou grávida, denúncia contra essa universidade. Porque essa é uma violência. Absolutamente, assim, Escrachada, não há dúvida sobre a violência de gênero. Né? Então, você pode processar e deve processar sim. A sua fala é delicada. Quando você fala, poxa, ela engravidou, você não precisa justificar. É da nossa condição. Nós somos mulheres, nós engravidamos sim. É uma condição de vida e tem que ser absolutamente naturalizado. Então, quando passa a ser um problema, quando passa a ser, meu Deus, eu engravidei sem querer, está errado. É a estrutura social que já atribui culpa à gestação. Não é? As empresas não querem contratar mulheres porque elas engravidam. Meu Deus, de onde nasceram os homens? Eu tenho dúvidas. O que eu fico pensando assim, de onde nasceram então? Não foi da mãe deles, não. Porque é uma coisa tão bizarra esse pensamento produtivista. E aí o feminismo vem também na academia para tentar corrigir isso. Porque, veja, a mulher está se impondo também uma produtividade tamanha que já é masculinizada. Eu defendo completamente o oposto. A gente tem que ter o tempo da pausa, tem que ter o tempo da respiração. A nossa produção tem que ser muito mais leve. Não é uma corrida por números e por títulos e por prêmios. Vou ser voz vencida por muitos anos, eu vou ser, até que, de fato, a academia um dia respire pela possibilidade da criação, ter o tempo de maturação e ser bem-vindo. Mas não, durante todo o ano você tem que publicar 2 livros, 10 artigos, 10 congressos. Isso está errado. Este produtivismo já nos adoece. Esta estrutura é uma estrutura doente, doentia, capitalista, produtivista, masculina, estruturalmente masculina. Instituições de poder. E que aí nos aniquila, porque o nosso modo de pensar não tem que ser um modo de pensar comparado com nenhum outro. A subjetividade é a maior riqueza que pode existir. Outro dia eu fiz uma live sobre diversidade para falar das multiplicidades de gênero. Eu falei, os gêneros são muitos na natureza. O conceito binário é que é uma invenção cultural. Basta a gente olhar a ecologia e a natureza. Nós somos fruto dessa natureza diversa. E se nós continuarmos reproduzindo uma lógica binária, inclusive na produção feminista, na produção das mulheres, vamos cair nesse ciclo vicioso e vamos adoecer. Perfeito. Onde eu assino? Bora fazer Vamos, sim. Então, assim, eu só queria te perguntar, fazendo um complemento, porque eu tenho visto algumas pessoas falando essa expressão sem saber exatamente o que é que está falando. Quando a gente fala assim, essa produção que não é feminino, não vem de um feminino, vem de um masculino, falar sobre coisas que a gente deveria estar falando, né? Aí eu penso em local de fala. E eu acho que você tem uma boa coisa para falar para a gente, pelo que a gente já conversou.
E aí, esse local de fala, preciso que eu... Aí a gente volta para as interseccionalidades, né? Sim, Para eu sim. ter o local de fala, eu preciso estar dentro de todas aquelas questões, né, que são sociais, que são biológicas, enfim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É interessante pensar isso. E é engraçado porque os homens têm aquela bendita frase quando a gente vai denunciar as violências e todo homem é um estuprador em potencial. Ele fala, não, nem todo, não é? É muito fácil para eles entenderem, nem todo homem, né? E aí o local de fala é justamente esse, amigo. Isso não é para você. Se você não estiver sendo um violador, não é para você. Mas o seu lugar não é falar comigo, que nem todo homem. O seu lugar é falar com seu irmão, com seu cunhado, com seus colegas do jogo, com seus amigos da empresa, que estão falando das suas namoradas, que estão compartilhando fotos de mulheres, que estão no WhatsApp zoando o corpo de alguém, que estão cometendo os assédios e as violências e você não fala nada, né? Então, lugar de fala é uma questão delicada, mas é o seguinte, todos nós que estudamos e podemos falar sobre a coisa que a gente estuda, podemos. A grande questão é não ocupar o lugar de quem vivencia. Eu posso falar de coisas que, do meu lugar de mulher branca, classe média, professora universitária, esse recorte, ele existe já, né? Então, eu não posso ocupar outros espaços, né? Não é que as pessoas todas têm fala. A gente tem um negócio de vou dar voz. Não, todo mundo tem fala. Essas pessoas não estão ocupando os espaços, mas elas têm fala. Então, é preciso que todas as mulheres, nas suas subjetividades, tenham este lugar dado pela sociedade, esse espaço público da fala, porque elas já falam, elas já existem. Então, eu não vou ocupar o lugar de fala de outra pessoa que efetivamente existe. O que eu posso fazer no meu lugar de fala é convidá-la para falar aqui, se ela não estiver num debate, num ambiente em que essas questões sejam preponderantes, não é? Então, assim, homens discutindo assuntos de mulheres, você quer mesmo participar da luta feminista? Começa dentro de casa. Começa não dizendo como é que a sua filha tem que agir, começa não dizendo que o seu filho é o garanhão do pedaço, não é? Começa não escolhendo as coisas pelos seus filhos dentro de casa, não regulando a sua esposa pelas coisas dentro, não é? Perfeito. É isso mesmo. A grande questão é todo homem deveria ser feminista, mesmo. Porque o feminismo não é contra o gênero. O feminismo é uma luta por equidade. A grande questão que as pessoas não entendem é que o feminismo só é radical. O feminismo é justiça. Se você tiver uma sociedade feminista, significa que você tem uma sociedade mais justa. Porque a nossa luta não é pelo lugar, não. Não é por ser mais ou menos, é pela equidade. Se não for igual, não há feminismo possível, não há sociedade possível. Enquanto houver a diferença de gênero, não há sociedade possível. E a gente vai ter uma luta realmente planetária, porque isso interfere, assim, meio ambiente afeta quem? Afeta as mulheres pobres. A destruição ambiental afeta as mulheres que são cuidadoras de seus filhos sem pai. Porque os homens abandonam as mulheres. E por que afeta elas? Porque elas vivem nas regiões mais periféricas, onde o esgoto impera, onde a sujeira impera, onde o lixo impera, onde a falta d'água impera. São mulheres que estão ali. Você entende que a questão de discutir gênero é uma questão de discutir salvar o planeta? Porque é nesse nível que a gente vai chegar? Mas a gente tem que começar no mínimo, dentro de casa, a educação de base, o ensino médio, as profissões, equidade salarial, justiça nas empresas, contra a violência política, e paridade na política, e aí chegamos à universidade, né? Então, se a gente já está nessa universidade, que as pesquisas sejam assim, que as conversas sejam assim, que as lutas sejam assim, e olha, eu vou passar, mas o que ficará? Não é? Então, se a gente semear uma pessoa, se uma pessoa der continuidade, eu estou muito feliz. Sabe? Porque é assim, você falou, mas eu não sei se a Juliana vai ver. Se você semear essa ideia em mais um, porque é mais um, e mais um, e mais um, nós só estamos de pé, porque somos ligados uns aos outros. Não existe outra possibilidade.
O vírus veio demonstrar isso, né? Acontece lá do outro lado do mundo, afeta aqui na minha rua, não é assim? As pessoas não entenderam ainda que a violência contra uma mulher em qualquer lugar atinge a todas nós. Porque enquanto a nossa voz for subjugada, enquanto o nosso corpo for violentado, enquanto os nossos direitos forem suprimidos, enquanto uma mulher não for livre para existir e andar na rua, eu não serei. Porque não há possibilidade de eu conseguir viver uma vida plena e feliz quando outra mulher ao meu lado não consegue, não tem comida, não tem absorvente. O Brasil mata 3 mulheres todos os dias de feminicídio, todos os dias. Uma mulher trans é morta a cada 48 horas. Então, são 3 feminicídios, as mulheres cis, um feminicídio de mulher trans a cada 48 horas, são 12 agressões, há registros, denúncia de violência física por hora. Nessa nossa live, tocou o telefone 180. 12 mulheres foram violentadas agora, na nossa live. Estupro, 1 a cada 10 minutos no Brasil. Como que você dorme? Sério mesmo. Temos segurança, tem uma vida, uma família estruturada. Como? Na nossa live, se durar 1 hora, uma mulher foi estuprada a cada 10 minutos da nossa live, no nosso país. Isso, dados registrados. Portanto, o número pode ser imensamente maior, porque há não denúncia. Este é o país que a gente vive, Juliana. Então, a gente está falando a maior violência, a maior guerra, até hoje, das nações, é a guerra contra as mulheres. Ela afeta tudo. É até feminina, né? Esse grande extermínio, da mulher em sua subjetividade, nos seus direitos, na sua voz, na sua luta, na sua cor, na sua classe. O grande extermínio das mulheres é um projeto de mundo ocidental, oriental, rico e pobre. É um projeto universal. Bom, tem uma mensagem aqui do prêmio, nem falo deste aí, este abjeto ser que chegou, onde chegou. Melhor não, né? Uai, Fafati, eu tô aqui encantada. Assim, é um tema muito, assim, que dói o coração, sabe? Que dói a alma, mas que precisa ser falado, precisa ser colocado em mesa. E eu acho que você deu um show aqui de tudo pra gente, de experiência e de conteúdo. E eu tô imensamente satisfeita que vai ficar aí para os nossos anais, né? Vai ficar no Instagram, vai ficar no YouTube. Eu convido todo mundo que entrou depois a ir lá e assistir completo, porque foi uma super aula. E eu espero que a gente tenha a oportunidade de destrinchar outras temáticas. Eu estou aqui à disposição, porque eu gosto muito e tem chegado cada vez mais, e isso tem aquecido o meu coração, pessoas que estão dispostas a pesquisar e a escrever sobre, né, questões de gênero, né, a divulgar feminismos, né, a ir falar empiricamente, trazer casos empíricos para serem estudados e discutidos na academia, e isso tem aquecido meu coração, e eu meio que me sinto até na obrigação isso tem me feito me sentir na obrigação de entender esse processo, para que eu possa contribuir também, não só com essas pessoas individualmente, mas como você falou, deixar a minha sementinha também, que se eu também deixar a minha, eu já vou estar muito satisfeita. Né? Eu tenho comigo, assim, desde que eu descobri que eu sou mãe de um menino, né? Desde o primeiro dia que eu soube, meu filho é homem, eu me senti tão grande e poderosa no sentido, assim, de que estou com uma grande incumbência de educar meu filho a partir de uma perspectiva feminista. Né? E eu acho que talvez essa seja... E aí eu fui comprar livros e tudo mais e entender comportamentos para que eu não replique aquilo que foi passado para mim, né? E tenho um grande companheiro também, porque o pai do meu filho também foi escolhido a dedo porque ele é feminista. Então, assim, eu acho que é por aí mesmo.
sabe? E eu queria te agradecer do fundo do coração. Foi um prazer, Juliana, você pode contar comigo. Só reiterando, então, o pessoal que chegou aí e não conhece, @doc, mulheres tudo juntinho, Mulheres, doc, isso. Lá vai ser o espaço onde eu vou colocando as nossas questões da pesquisa, né? O meu é Fafati Costa, todo mundo já viu e já sabe nesse anúncio que foi feito da live, então, se o pessoal quiser chegar lá e conversar mais, manda um direct, vai ser um prazer. Me convide quando você quiser, 1 hora não dá, né? Não é um espaço, eu falo tudo, eu falo de tudo um pouco. Então, eu quero te agradecer a oportunidade de ter podido falar, inclusive, depois a gente marca uma outra para eu te contar como é que anda a política institucional da nossa instituição, da Universidade Federal Rural, sobre este trabalho. Eu acho que o ano que vem vai ser o nosso primeiro ano aí de execução da política, então tem muita coisa para a gente fazer, vai ser um prazer voltar e contar, mas são questões diferentes. Uma é a questão institucional, a outra é a questão da Fafati, pessoa, pesquisadora, professora, que se dedica à causa das mulheres, e aí a pesquisa minha ela é anterior, e ela foi motivada justamente pelo sonho e pelo desejo de construir, no lugar em que eu estou, uma universidade mais humana, uma universidade mais equânime, uma universidade mais justa. Eu acho que se no ambiente onde nós estivermos, nossa família, nosso trabalho, nossas relações sociais, nós pudermos falar sobre isso, incentivar as pessoas à nossa volta a refletirem sobre, a gente semeia uma mudança cultural, que não acontece da noite para o dia, mas jamais vai acontecer se nós continuarmos naturalizando as violências cotidianas, porque elas são muitas, elas são graves, elas são recorrentes, por vezes silenciosas, e que nos adoecem a todas, nos atingem a todas. As violências psicológicas, morais, sexuais, físicas, econômicas, patrimoniais, nos atingem a todas. Então, o nosso trabalho é fazer um alerta. Isso não dá mais. Eles já nos calaram por tempo demais. Chega. Muito bom, muito, muito bom. Gente, não deixem de visitar os perfis, né, nosso, tanto o meu quanto da Fafati. O da Fafati ela já falou, mas eu vou reiterar, @docmulheres. Eu me encantei com a página, não sabia nem que ela era ela, fui lá e digo, gente, vamos conversar, por favor, me dá um tempinho. E o meu é @pesquisa.orientada. O intuito da página da Fafati, vocês já entenderam, ela está publicando a pesquisa dela, né? E no meu caso, eu tenho um desejo muito grande de democratizar a metodologia científica, né? Eu tive muita dificuldade, eu senti que era um negócio Sim. que ficava ali numa caixinha e só alguns mereciam entender aquilo. E como eu sofri muito com isso, eu tenho a intenção de passar o máximo de conhecimento que eu puder para as pessoas que estão precisando produzir academicamente. Então, assim, sintam-se todos convidados, sintam-se todos absolutamente abraçados. A gente está com esse problema de calor humano por causa da distância, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que talvez a gente jamais tivesse se conhecido se não houvesse essa possibilidade de à distância estarmos conversando aqui. Então, foi a única coisa boa que esse isolamento social trouxe, foi essa democratização e esse encontro de almas, assim, no meio do espaço cibernético, né? Do caos cibernético, porque eu também entendo que o espaço cibernético é um caos mesmo, se a gente não organiza assim. Sintam-se abraçados, sintam a minha gratidão, né? E para que quem vocês achem que essa live vai ser útil, não deixem de divulgar. Fafati, um beijo. Gente, muito obrigada. E sigamos na luta. Sozinha eu ando bem, mas com vocês eu ando melhor. Um beijo. Ai, que fofa. Beijo.